Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez à continuação do nosso estudo do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1897. Esse livro é um livro extremamente urgente para nós nesses últimos dias. O meu desejo é que, em nome de Jesus, esse estudo, essa sequência de estudos possa ser uma grande bênção para você nesses últimos dias. Estamos vivendo tempos muito terríveis, nós sabemos, e nós precisamos dessas mensagens para que possamos nos preparar para aquele grande dia. Então, que o Senhor possa estar conosco agora nesse estudo. Eu convido você a orar junto comigo nesse momento. Vamos fazer uma oração e nós iremos iniciar o estudo hoje. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por estar conosco nesses estudos. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco agora na compreensão desse estudo tão importante que iremos fazer e que o Teu Santo Espírito, Pai amado, esteja sobre nós nesse momento, em mim que estou falando e também em cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor, esse estudo tão importante para nós nesses últimos dias. Que o Senhor seja conosco e que a nossa mente, Pai, seja iluminada pelo Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós iniciamos essa série falando sobre o espírito de profecia. Se você pegar o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1897, você vai ver que esse livro ele vai iniciar os 2 primeiros capítulos falando sobre o espírito de profecia. No primeiro vídeo, eu abordei justamente o capítulo 1 e também pelo fato do capítulo 2 ser o mesmo assunto do capítulo 1, e basicamente o capítulo 2 é um resumo do capítulo 1, esse estudo de hoje nós iremos iniciar a partir do capítulo 3. Esse capítulo ele vai falar sobre a ciência da salvação. Esse episódio de hoje nós iremos tratar sobre alguns pontos nesse capítulo, porque, na verdade, se nós formos ver esse capítulo mesmo, nós faríamos vários vídeos sobre ele, mas eu irei aqui trazer alguns pontos importantíssimos sobre esse assunto. E no próximo vídeo eu vou entrar no outro sermão dele também. Mas eu convido você a ler esse livro, porque vai ter alguns detalhes que, se você nos fazer aqui um vídeo com todos os detalhes desse sermão em específico, nós passaríamos aqui horas e mais horas para conseguir, né, abarcar tudo que ele traz ali naquele sermão. Então, é muito importante você ler esse livro, porque ali você vai encontrar várias informações sobre esse assunto em específico que iremos falar hoje. O assunto que nós estaremos tratando aqui agora é sobre a ciência da salvação. Então, muitos pontos nós vamos trazer aqui, e outros pontos que não serão trazidos nesse vídeo, é muito importante você ler no livro, para que você possa ver mais detalhamentos ali. Mas os pontos que iremos trazer aqui são pontos chaves no capítulo, ok? Então, vamos ler juntos, para que a gente possa compreender, e se você estiver com sua Bíblia aí do lado, pegue a sua Bíblia para que a gente possa caminhar juntos, ok? Vamos ler, então, aqui na Mensagem do Terceiro Anjo de 97, na página 29, que diz assim: todos sabem que essa é uma época muito científica, pelo menos no nome, na profissão e nas aspirações. Deus quer que seu povo esteja sempre atualizado com o tempo, e mais do que isso, ele deseja que seu povo esteja sempre à frente de seu tempo. De modo especial, ele deseja que seu povo seja sempre reformador, e para que alguém seja um reformador, é necessário estar à frente de seu tempo. A salvação não é simplesmente ciência, não é simplesmente uma ciência. Ela é suprema, a chave, o centro de todas as ciências. É a mais científica de todas as coisas que são tratadas pelas mentes dos homens desse mundo. Deste modo, quando o povo de Deus receber a salvação de Deus como ela é nele, quando sua causa de salvação no mundo permanecer representando de fato suas ideias de salvação, então será revelada ao mundo a ciência que está acima de todas as outras ciências. Então o povo de Deus pode estar diante dos próprios reis da ciência. Contudo, não se envergonhar em uma época científica. Nesse capítulo, queridos, é muito importante a gente perceber que vai ser tratado sobre essa palavra ciência. Mas não só apenas, né, sobre o que significa a ciência em si, mas nós precisamos compreender o que de fato é a ciência da salvação. Se você for ler em alguns livros do Espírito de Profecia, você vai ver essa frase ali, a ciência da salvação, esse termo, né? E o que seria essa ciência da salvação
e quão importante ela é na vida de um ser humano. Então, veja, nós hoje vivemos num mundo onde as pessoas muito falam sobre ciência, as pessoas falam muito essa palavra, e nós precisamos perceber que a salvação, ela também é uma ciência, mas ela não é apenas uma ciência, ela é a maior de todas as ciências. Nós vamos ver isso nesse capítulo, e isso vai ficar bem claro para nós. Então, vamos ler juntos aqui a continuação, que diz assim: a palavra ciência significa literalmente conhecimento. A ciência da botânica é o conhecimento da botânica. A ciência da astronomia é o conhecimento da astronomia. Deste modo, um cientista definiu a ciência como o produto do pensamento. Todo conhecimento, a ciência, que o mundo tem de astronomia é o produto do pensamento do mundo sobre o assunto astronomia. Então, isso é ciência. Ciência é o conhecimento de algo, daquilo que está sendo estudado, esse conhecimento, ou seja, todas as informações, todo o entendimento que se tem acerca de um assunto. Quando nós juntamos tudo isso, nós chamamos de ciência. Agora, a salvação é o conhecimento de Deus. Veja o que é que diz João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É, portanto, ciência. Mas esse conhecimento não é produto do pensamento do homem, é produto do pensamento de Deus. Queridos, hoje, isso que a gente vai tratar é algo muito profundo. Por quê? Porque veja que ciência, no mundo natural, é o produto do conhecimento do homem, com a mente do homem, sobre o que ele está estudando, sobre os fatos que ele está verificando, sobre as evidências que ele tem, e sobre o estudo que ele está fazendo ali. Tudo isso é chamado de ciência, é o produto do conhecimento. Agora, a salvação, o evangelho de Deus, ela é o conhecimento de Deus, é a ciência de Deus. Então veja, imagine só, Deus ele criou todas essas coisas que nós vemos no mundo, e são coisas que os seres humanos estudam por anos e nunca é possível esgotar. Agora imagine em relação à salvação, que é um produto do conhecimento do próprio Deus ali, né? Ou seja, é a mente de Deus sendo aberta aos seres humanos. Nesse sentido, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus são expostos ao ser humano através das Escrituras. Então, o Espírito Santo, ele abre perante nós quais são os pensamentos de Deus em relação a nós. Então, as palavras de Deus, as palavras são um produto do pensamento. Então, aquilo que Deus expressa é o pensamento de Deus em relação a nós, em relação a este mundo. Então, nós precisamos compreender essa ciência, que é a ciência do próprio Deus. É a ciência vinda de Deus. Então, veja só. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim, pois, com o entendimento, sirva a lei de Deus. Romanos 7, 25. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu uma mente. Temos a mente de Cristo. A única maneira pela qual o Senhor pode nos alcançar é através da mente. Ele lida conosco apenas através da mente. Ele nos governa apenas por meio de nossa mente. Só aqui, queridos, nós já podemos começar a divisar como compreender a salvação de Deus. Como compreender, de fato, a ciência de Deus. Queridos, não é possível ao homem, no seu estado natural, compreender a salvação. Não é possível ao homem compreender de fato, por ele mesmo, a ideia do que é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque se a palavra de Deus vem do produto, que é um produto do pensamento de Deus, então Deus está expressando o pensamento dele para que você possa perceber na plenitude o pensamento de Deus. Só tem uma mente que consegue fazer isso, que é a mente de Cristo. Com a minha própria mente, o que vai acontecer comigo? Se você estudou aqui no canal, lá o primeiro sermão da nossa série sobre a mensagem do terceiro anjo de 1893, você vai ver ali que o ser humano, por si só, ele começa a se ensoberbecer quando ele começa a entender as coisas. Só que o que acontece? Quando você vai estudar o livro A Mensagem do Terceiro Anjo também, lá para o capítulo 11, 12, né, e diante, você vai ver ali a mente natural e a mente de Cristo. A mente natural, ela nunca, jamais, em hipótese nenhuma, ela vai compreender a mente de Deus, o Evangelho, as coisas espirituais. É impossível.
Porque a lei de Deus, ela é tão infinita, a palavra de Deus, um versículo apenas, é tão infinito em sua compreensão, que é impossível a minha mente natural compreender de fato o que está ali. Então, a primeira coisa para que eu possa entender realmente a palavra de Deus é se a mente de Cristo habitar em mim. Como é que a Bíblia passa a ser realmente a voz de Deus para mim? Quando eu estou lendo, é a mente de Cristo que está em mim. Somente quando pela fé eu recebo Jesus Cristo, isso nós vimos na mensagem de Tessalonicenses 93, quando eu recebo o próprio Cristo em mim, no meu coração pela fé, como diz Efésios 3, quando o Espírito Santo traz Jesus ao meu coração pela fé e a mente de Cristo está habitando em mim, então a palavra de Deus se torna a voz de Deus falando a mim. Aí sim eu começo a compreender a palavra de Deus. Por isso que o Espírito de Profecia fala que nós nunca devemos nos achegar à Bíblia sem oração, porque às vezes, na verdade, em todas as vezes, o espírito com que eu vou para a palavra de Deus vai determinar que espírito vai me acompanhar na leitura da palavra de Deus. Então, isso é muito forte. Nós precisamos ler as Escrituras sempre em espírito de oração. E sempre que nós formos ler as Escrituras, temos que nos certificar se não temos algo contra nosso irmão. Temos que nos certificar se nosso coração não está guardando mágoas, iniquidade, pecados secretos. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e permitir que Ele tire isso de nós. Porque se nós formos para as Escrituras com esse tipo de sentimento, com esse tipo de mente, nós nunca vamos compreender o que Deus quer falar conosco através daqueles versículos. E muitas vezes eu posso olhar para aquele verso e dizer assim, isso aqui eu já sei, eu já ouvi esse verso diversas vezes, para mim isso aqui não fala mais nada, porque eu já ouvi tantas pregações em cima desse verso. Mas, queridos, lembre-se de uma coisa, o saber ensoberbece. O saber ensoberbece. Então, na minha mente natural, quanto mais eu achar que eu entendo algo, mais eu vou me ensoberbecer e aí eu vou me fechar para o verdadeiro conhecimento. Porque um verso da Bíblia, ele é infinito. Eu nunca posso chegar ao ponto de dizer, eu já sei isso aqui. Porque as Escrituras dizem que se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, para que eu entenda a ciência de Deus verdadeiramente, eu preciso clamar a Deus pela mente de Cristo. Agora, veja só, na continuação. Se essa noite eu pudesse trazer a vocês evidências de que aqueles que entendem todas as outras ciências, melhor do que qualquer um neste mundo, testificam que estão mais interessados nessa ciência do que em todas as outras juntas, que eles veem mais nela que vale a sua consideração do que em todas as outras ciências juntas, você não diria então que eu estou seguro em falar como falo de um ponto de vista científico? Bem, eu tenho uma companhia assim, uma companhia que entende todas as outras ciências e tem uma evidência verdadeira de que estão mais interessados nisso do que em todas as outras juntas. Olha só que coisa maravilhosa. Ele vai tratar aqui do seguinte, veja só. As ciências, por exemplo, o estudo da botânica, né? O estudo de vários animais, a zoologia e outras coisas. Todas essas ciências, todos esses estudos, todos esses conhecimentos, eles são importantes. Sim, eles são importantes. Mas nós vamos tratar de mais alguns detalhes para a gente colocar cada ciência em seu plano. Por quê? Quem são esses que ele vai dizer assim? Veja o que ele vai dizer. Imagine que eu conhecesse alguém que soubesse todas essas ciências, por exemplo, soubesse de botânica, soubesse sobre zoologia, estudasse todas as ciências possíveis e imagináveis. Imagine que você conhecesse pessoas assim, que sabem de todos os assuntos. Se você perguntar sobre qualquer coisa, essa pessoa sabe. Imagine que ela sabe sobre plantas, imagine que ela sabe sobre peixes, imagine que ela sabe sobre aves, imagine que ela sabe sobre tudo. E depois que ela já sabe todos esses assuntos, tem um que ela mais deseja entender, ela ainda está estudando para compreender ainda mais. E olha só, qual seria esse assunto? Quem seriam essas pessoas que ele agora vai dar esse exemplo? Veja só, quem são esses seres, na verdade? Veja só o que, é que diz aqui o texto. Diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha que interessante. Veja que coisa que o apóstolo Pedro,
ele está dizendo aqui para nós. Esse texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Veja só o que diz ali. Os anjos desejam bem atentar para o quê? Para a pregação do evangelho. Mas não qualquer pregação do evangelho, mas aquela pregação que é levada à mensagem de acordo com como foi trazida pelo Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo. Veja só, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, vamos falar alguns detalhes em relação a esse verso. Que coisas os anjos desejam bem atentar? A salvação de Deus quando é pregada com o Espírito Santo enviado do céu. A palavra grega para desejo, aqui, significa pôr o coração. E a palavra grega para atentar significa inclinar-se para uma coisa a fim de olhar para ela. Olhar com a cabeça inclinada para frente. Olhar para dentro com o corpo curvado. Olhar cuidadosamente. Inspecionar com curiosidade. Tal é a atitude dos anjos em relação ao tema da salvação. Olha só. Mas isso não é tudo. Não apenas os anjos desejam investigar isso, como aqueles que se familiarizariam com algo, mas eles de fato se familiarizam com essa ciência. Eles aprendem olhando e a estudando. Leiamos Efésios 3, 8 a 11, e você verá este pensamento expresso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos, ou seja, a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aí ele abre o colchete. Veja agora, eu devo pregar as insondáveis riquezas de Cristo, a fim de fazer todos verem qual é a comunhão do mistério que tem estado oculto em Deus. Isso é com a intenção, com o propósito. Qual o propósito? Que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é a intenção de Deus? Por que eu preciso pregar esse evangelho, o verdadeiro evangelho, essas insondáveis riquezas de Cristo? Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem? Dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então, querido irmão, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, para que através da pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho, as potestades e os principados entendessem, compreendessem as riquezas insondáveis de Cristo. Por isso que eles ficam prestando atenção. Olha que coisa maravilhosa isso. Por isso que os anjos eles se inclinam para ouvir quando alguém está cheio do Espírito Santo e levando esse evangelho. Porque o que eles fazem? Eles começam a prestar atenção, eles se inclinam para ouvir. Porque eles querem, porque através da pregação do evangelho por pessoas cheias do Espírito, os principados e potestades entendem, conhecem ainda mais dos mistérios de Cristo. Porque o Espírito de profecia diz que os anjos nada sabem acerca da graça. A graça ela foi dada ao ser humano. Então isso é muito importante. Os anjos nunca experimentaram isso que os seres humanos podem experimentar. Então eles se inclinam para entender, eles querem estudar esse assunto. Isso é muito importante. Qual é a intenção de fazer os homens verem isso? A fim de que aos principados e potestades nos lugares celestiais, outras traduções trazem no céu, isso é correto, possam ser conhecidos pela multiforme sabedoria de Deus. Os anjos, os principados e as potestades desejam sinceramente examinar esse evangelho da salvação quando ele for pregado pelo Espírito Santo enviado do céu. Olha isso. Eles olham e estudam, e enquanto estudam, aprendem novas revelações da sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com seu propósito eterno que ele propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha a profundidade, querido, do que nós estamos falando. Até na hora de você pregar o evangelho, se não for Cristo pregando através de você, os anjos não vão ter interesse nessa pregação do evangelho. Os anjos eles só têm interesse de ouvir quando é o próprio Espírito Santo pregando através de você. Isso é muito forte, queridos. Eu quero ler um texto aqui das Escrituras, se você puder ver na sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 18, isso é muito importante que nós vamos falar aqui.
no verso 1, e nós vamos ver a obra desse anjo de Apocalipse 18, que nós sabemos que essa obra de Apocalipse 18 está relacionada à mensagem de 1888, que é justamente essa que nós estamos estudando aqui, que são os sermões de 97 também, né? 93, 97 e os de 95 também. Veja só, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. No verso 4, diz assim, ó, eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Veja que no verso 4, queridos, ele diz assim, ó, ouvi uma voz vinda do céu que dizia, sai dela, povo meu. Quem é, queridos, que nos últimos dias vai falar isso? É o povo de Deus. Deus chamou o povo dele para falar isso, sai dela, povo meu. Mas quando João ouve, ele diz assim, ó, é uma voz vinda do céu. O que isso significa? Significa que pessoas nos últimos dias vão estar tão cheias de Jesus Cristo que quando elas falam, se ouve a voz do céu. Então, por isso não é elas pregando, é Cristo pregando por meio delas, é o Espírito Santo falando de forma que quando as pessoas ouvem, elas ouvem a voz do divino pastor. E Jesus diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você está pregando o evangelho e não é Cristo por meio de você, você pode estar até diante de ovelhas de Cristo, mas elas não vão reconhecer através da sua pregação a voz do pastor delas. Veja que profundidade. Então, se você não estiver unido a Jesus na pregação do evangelho, você muitas vezes pode estar diante de pessoas que, se você estivesse em comunhão com Jesus, na sua pregação, ela ouviria a voz do pastor e viria para Jesus. Mas por você não estar em íntima comunhão com Jesus, você pode estar pregando de si mesmo, e aquela pessoa que deveria vir a Cristo por ouvir a voz dele através de você, não vem. Então, queridos, em nome de Jesus, se você já é consagrado, se consagre mais. Se você conhece a Jesus, conheça mais, até o ponto de Jesus e você serem verdadeiramente um. Quando você falar, que seja Cristo falando, isso é muito importante, porque se assim for verdade, os anjos vão ter deleite de ouvir o que você está falando, não porque são suas ideias sobre o Evangelho, porque eles sabem muito mais do que nós, mas porque o Espírito Santo vai se apossar de você de tal forma que vai ser o Espírito falando, e eles querem aprender do Espírito Santo. Isso é muito forte, queridos, isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos que não seja mais a gente pregando, mas Cristo pregando. Que isso aconteça na nossa vida, queridos. Veja só. Bem, o fato de eles entenderem todas as outras ciências mais do que qualquer outro homem, mas estarem mais interessados nessa ciência do que em todas as demais e aprenderem dela, não é digno de nossa confiança? Então, não é este também um assunto mais digno de nosso pensamento mais elevado, mais do que todos os outros juntos? Contudo, não podemos colocar nosso coração nisso e dedicar toda a nossa alma a isso sem sermos anticientíficos? Oh, nós podemos, façamos isso. Queridos, eu vou comentar ainda sobre isso, mas eu quero ler o próximo. Ele diz assim: não é que eu dedique toda a minha vida, todas as minhas faculdades a outras ciências, negligenciando essa, ou a considerando como inferior. Eu a compreendi? Não. Quanto tempo terei, então, para estudar as outras ciências? No máximo, apenas alguns anos. Então, meu trabalho sobre essas ciências estará concluído para sempre, e nunca mais terei a chance de estudá-las. Mas se eu colocar em primeiro lugar a mais importante, deixar que as outras ocupem um lugar inferior, até que eu assegure a principal, então terei uma chance de estudar as outras? Sim. Quanto tempo? Até a eternidade. Ah, não é esse o caminho sábio, então? Não é esse o único caminho sábio? E não é esse o único curso científico e sensato? Certamente é. Então venha, sejamos científicos, estritamente, supremamente. Uau! Então veja, imagine que aqui nessa Terra eu estou aqui e eu fico estudando sobre várias coisas, talvez matemática ou biologia ou qualquer outra coisa, física, química, e eu passo horas do meu dia estudando aquilo, me deleito naquilo que eu acho maravilhoso, das plantas, entender as relações que existem entre as raízes, entre as plantas, mas eu quase não dou tempo para Deus, quase não tenho tempo para as escrituras. Quando eu vou estudar a Bíblia de noite, já é cansado, cambaleando, dormindo, sendo que na melhor hora do meu dia, quando eu tenho tempo, eu estou ali estudando e tudo. Mas veja só,
Se eu realmente não der tempo para a ciência da salvação e der tempo para todos os outros conhecimentos possíveis e imagináveis, quando a vida findar, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais tempo para isso. Eu só tive o tempo de uma pequena vida. Mas, se eu estudo essas ciências, mas dou lugar, principalmente na minha vida, ao reino de Deus e à sua justiça, o que vai acontecer? Eu receberei a salvação de Cristo Jesus e eu vou ter toda a eternidade para eu estudar para sempre física, química, biologia, com o próprio Criador de tudo isso. Então, queridos, vale muito mais a pena, quando eu tiver tempo, eu estudar com muito mais afinco, com muito mais interesse, dando muito mais tempo à ciência da salvação. Porque as outras ciências, elas são importantes, mas eu terei toda a eternidade à frente para estudá-las. Se eu perder tempo somente com essas coisas, sem dar tempo a Cristo e à salvação, eu só vou ter um curto espaço de uma vida para estudar essas coisas. Mesmo que eu faça descobertas grandiosas. Mas quantos homens já fizeram isso? Caíram muitas vezes no esquecimento. E muitos deles, mesmo sendo lembrados, mas eles só tiveram uma pequena vida. Muitos deles, provavelmente, talvez não alcançaram a salvação em Cristo. Então, tiveram apenas alguns anos aqui, contribuíram com a humanidade, mas não vão ter o privilégio de continuar estudando isso por toda a eternidade. E Jesus chama você e a mim para termos esse privilégio de estudar tudo isso para sempre, na presença do próprio Jesus. E nós queremos isso, queridos. E isso sim é ciência, de fato, também. Pense nessas coisas. Deus quer que nós pensemos. Ele quer que você e eu vejamos que a salvação, a palavra que ele nos deu, e a qual ele chama nosso pensamento mais elevado, não é uma pequena questão secundária, mas a maior coisa que o mundo pode conhecer. É a maior coisa que a ciência do mundo pode conhecer. É a ciência mais importante que o mundo pode conhecer. No entanto, não devemos estudá-la para sermos científicos. Devemos estudá-la para sermos salvos. E ser salvo é científico. Louvado seja Deus. Queridos, nós hoje temos uma grande ciência, um produto do pensamento de Deus. Então nós precisamos pedir, Senhor, por favor, meu Pai, me dá a sua mente, Senhor. Eu preciso da sua mente. E Deus, em resposta à nossa oração, ele vai dizer que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E pela fé eu posso receber essa palavra, queridos. Se for a nossa própria mente, nossas próprias imaginações, nossos próprios sentimentos, queridos, nós nunca vamos compreender a palavra de Deus vivo. E sempre vai haver confusão. Um vai achar uma coisa, outro vai achar outra. Mas se for a mente de Jesus Cristo operando na sua igreja, todos serão um, todos serão uma unidade. E é por essa unidade que Cristo orou. Mas é a unidade da verdade. Mas a verdade, queridos, a Bíblia diz que te conheçam a ti mesmo. Veja que Deus, Jesus quer que nós conheçamos a Deus e a Ele. Então, por meio do Espírito Santo, nós podemos conhecer o Pai e o Filho. E vamos conhecer o próprio Espírito Santo também. Nós precisamos dessas coisas, queridos. Porque, através do conhecimento de Deus, o próprio Cristo vai operar em nossa mente. Ele próprio vai pensar em nós. E o raciocínio de Cristo, a forma de pensar de Cristo, quem Cristo é, vai estar completamente interiorizado em mim. Jesus vai estar vivendo em mim. É isso que Efésios capítulo 3 diz. Não vai ser mais eu, mas Cristo em mim, como diz Gálatas 2:20, de forma que agora o entendimento da palavra vai ser grandioso. Por quê? Porque agora o próprio Cristo vai estar me ensinando com a própria mente dele em mim. Isso é grandioso demais. Eu vejo isso hoje, agora. E nós precisamos disso, querido. Não temos mais tempo de ficar com a nossa própria mente, com as nossas próprias ideias, com os nossos próprios medos, temores, dúvidas, perplexidades. Não. Nós temos que renunciar à nossa mente e ser a mente de Cristo. Porque se for a mente de Cristo, queridos, tudo vai dar certo. Nós iremos entender a palavra de Deus vivo. E não só entender, porque o saber somente ensoberbece, mas iremos viver a palavra de Deus. Nós iremos compreender que a palavra de Deus não somente diz, mas a palavra de Deus faz. A palavra de Deus opera o que ela mesma fala. Nós iremos experimentar isso em nossa vida. Isso é a verdadeira ciência da salvação, queridos. Essa é a verdadeira ciência da salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que em nome de Jesus, você dê tempo a essa ciência. Seja científico de fato. Se você entender a palavra do Deus vivo, ali existe ciência natural também. Você vai ver isso. Nesse estudo de hoje, eu não comentei aqui sobre o que ele fala de Isaac Newton e outras coisas que tem nesse sermão. Mas se você estudar a palavra do Deus vivo, você vai encontrar a ciência natural também. E você vai perceber que Deus,
Ele está preocupado, sim, que você saiba também do mundo natural, mas muito mais ele está preocupado que você seja salvo, que você tenha a salvação de Cristo hoje, porque a salvação é no tempo presente. Deus quer que você esteja salvo agora, que você esteja no esconderijo do Altíssimo nesse exato momento. Então dê tempo a Cristo, permita que Ele opere em você, permita que Ele viva em você, para que você tenha a mente dele, para que você compreenda a palavra do Deus vivo e viva essa palavra, que a palavra seja um poder operante em sua vida. Esse é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração aqui no final. Acompanhe comigo e vamos rogar a Jesus nesse momento. Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque diante da tua palavra, o Senhor trouxe para nós a ciência da salvação, o seu conhecimento, Pai amado, os seus pensamentos sobre a salvação. Nós te pedimos nesse momento, dá-nos a mente de Cristo, Deus, para que possamos compreender. Nós renunciamos nossa própria mente, Pai, e pedimos que o Senhor opere em nós essa mente, Pai amado. Que o Senhor nos dê a mente de Cristo, de forma que Cristo habite e viva em nós. E que quando formos ler as Escrituras, seja Cristo compreendendo as Escrituras em nós, Senhor. Que seja o Senhor operando a sua própria palavra em nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente dizer, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Mas que seja Cristo falando isso em nós. Que seja Cristo vivendo. Que seja Cristo falando. Cristo pensando. Sempre e para sempre Cristo em nós. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.